A gente ama uma bancada de porcelanato. A gente usa bancada de porcelanato em banheiro, em lavabo, em cozinha. Se quiser botar na sala, a gente bota também, porque a gente adora. Por quê? Porque dá uma liberdade pra gente. A gente pode usar tudo que a gente tem de porcelanato ao nosso favor, ou quase tudo. Fique nesse vídeo até o final para entender por quê. Porque bancadas de porcelanato têm alguns segredinhos. E a ideia é eu te contar todos eles hoje. Toda vez que a gente posta alguma bancada de porcelanato, sempre vem alguns questionamentos, e aí tem gente que fala que ama, tem gente que fala que odeia. E aí eu vou te falar alguns motivos pelos quais as pessoas odeiam, os motivos que as pessoas odeiam, os motivos que as... Enfim, vou te falar as coisas ruins e as coisas boas. Perdoa, Brasil. Perdoa. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber se você quiser fazer uma bancada de porcelanato é que não dá para usar qualquer porcelanato, tá? A gente tem tipos diferentes de porcelanato no mercado. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre tipos de porcelanato, eu faço. Mas eu vou te mostrar já algumas coisinhas hoje. Alicinha, posso usar, né, nossa câmera auxiliar? Pode, dá um paquete. Vamos lá! Olha só, um porcelanato bonito como esse, tá vendo? Um Carrara. Essa peça é linda, ela aplicada na parede fica linda. Só que quando a gente vai fazer uma bancada de porcelanato com ela, a gente tem que ter muita atenção. Porque você tá vendo aqui, ó, que a gente tem uma leve membrana. Isso é porque esse porcelanato é esmaltado. A parte de trás, ó, dela, tá vendo? Não é o mesmo material que a parte da frente. Isso aqui é uma impressão. A maioria dos porcelanatos são impressos, mas isso aqui faz com que a gente, na hora de fazer o corte em meia esquadria, não deixe ele tão perfeito. Então a gente gosta de usar esse aqui, por exemplo, numa bancada de banheiro, em que a gente vai ter uma relação com a bancada muito mais suave. Não vai ter nada batendo na bancada, tipo, ninguém vai bater um bife numa bancada de banheiro, né? Aí você pode usar esse aqui. A gente vai ter peças em que esse contraste que eu mostrei são ainda mais nítidos. A gente tem um porcelanato branco que a massa dele é um marronzinho ou é um bege. Nesse caso, na hora que a gente corta o porcelanato, a gente vai ver muito nítida essa diferença do miolo para o acabamento do porcelanato. Nesse porcelanato cinza aqui, ó, a gente vai ver isso mais ou menos. Deixa eu mostrar. Esse porcelanato é um caso diferente. Tecnicamente, isso aqui é um porcelanato, inclusive, mais resistente por ele ter essas duas membranas, essas duas bordas, essas duas, não é borda não, camadas, ali está certíssima. Mas aí o que eu quero mostrar para você é que a gente tem que ter o mesmo material aqui e no miolo para a gente ter um bom acabamento. No caso desse aqui, em que a gente consegue ver com uma camada mais espessa, na hora que a gente tem o corte em meia esquadria aqui, essa camadinha aqui vai deixar o acabamento bem mais interessante. Se você não tem esse tipo de porcelanato, se você achou ele mais caro, menos acessível, tenta trabalhar uma outra solução para sua bancada, para que a gente garanta um resultado perfeito para nossa bancada de porcelanato. E aí você está falando, Mira, então qual que é o ideal? Que é o caso da bancada que eu vou te mostrar hoje aqui neste vídeo. O ideal é esse aqui. Olha que perfeição. Esse material, esse material, esse material, tudo a mesma coisa. Ó, é o mesmo material, tá vendo? Com isso, os cortes da bancada ficam perfeitos. A gente não vê defeito. E aí chega a hora da gente falar um pouquinho sobre as funções das bancadas. Se a gente vai usar num lavabo, em que a pessoa só vai ali lavar a mão muito levemente, fechar a torneira e ir embora, você tem mais liberdade, fica muito mais tranquilo. Na hora que você tá batendo um bife ou pegando a panela de feijoada e colocando em cima da bancada, a gente tem que ter um pouco mais de sensatez. Então, primeira coisa, se a gente tem uma bancada que vai ser muito usada, se a gente está falando de uma família que cozinha diariamente em panelas de ferro pesadas, que vai passar um monte de gente ali, pode bater o negócio, pode bater na quina, vamos trabalhar o corredor pedra, gente. Deixa o porcelanato para colocar no banheiro. Por quê?
Porque como a gente tem essa profundidade aqui, essa espessura do porcelanato com 1 centímetro, quando a gente faz o corte aqui em meia esquadria e encaixa a outra peça aqui, a gente fica com a bordinha mais frágil. Não tem jeito, querido. Fica mais frágil mesmo. E aí pode acontecer de lascar a ponta da sua bancada e ela não vai ficar bonita. Se você ainda por cima não tiver esse material aqui, na hora que lascou, vai aparecer o miolo vermelho. Vermelho não vai ser, senão é uma cerâmica. Mas vai aparecer o miolo da outra cor, que não é a cor da cor que a gente queria que fosse a cor. Deixa quieto, né? Deixa que ficou maravilhoso. Ai, ai. Então, a bancada de porcelanato, ela é aconselhada justamente para pessoas que usam pouco a cozinha, que não cozinham todos os dias, que não fazem eventos gigantescos, que precisam de grande produção alimentícia, tá? Então, assim, não é que é uma bancada que não é resistente. Pelo contrário, quando a gente vai comparar ela com outros materiais, inclusive, por exemplo, os quartzos, a gente tem muitas vantagens com o porcelanato. Porque o porcelanato é um material sintético que não tem resina. O quartzo tem resina. Então, o quartzo tem o problema de colocar a panela quente em cima da bancada e a panela manchar. Porcelanato tem esse problema. Porcelanato não tem porosidade. Então, você coloca lá o granito e o granito fica a marca do copo, aqui não vai ter marca de copo. Porque esse material não tem porosidade, então não vai ficar manchado, entendeu? Ou seja, temos muitas vantagens no porcelanato. Antigamente, há coisa de 1 ano atrás, talvez até menos, uma das coisas que eu sempre chamava atenção para os clientes, toda vez que a gente ia fazer uma bancada em porcelanato, eram as emendas. Por quê? As peças de porcelanato, no geral, têm um tamanho de 60 por 1,20, 90 por 90, 1,20 por 1,20. Só que a nossa bancada de cozinha normalmente tem mais do que 1,20, não é verdade? Então a gente tem emendas nas peças. Essas emendas muitas vezes ficam imperceptíveis, veja. E você também tem hoje a possibilidade de usar as lastras, que são as peças gigantudas de porcelanato. Basicamente é uma peça gigante, tipo a da nossa mesa, que tem 2,60 por 1,20. Então dá pra gente fazer bastante coisa sem emenda. Então emenda já não é mais um problema pro porcelanato. O que a gente realmente precisa ficar atento é o uso, tá? Se o uso é muito intenso, é melhor usar uma pedra que vai ser mais resistente. E aí a gente vai precisar avaliar. E sempre, todo material vai ter alguma questão a respeito. Se você for usar um quartzo, você vai ter que estar atento à coisa da temperatura. Se você for usar um porcelanato, você tem que estar atento às quinas. E por aí vai. Avalie, preste atenção. Agora você que está super curiosa, super curioso para saber exatamente como é que faz a bancada, eu mostrarei. Não se preocupa, não fique ansioso. Respira fundo. Vamos. Primeira coisa, a gente não vai fazer uma bancada revestida. Tem muita gente que acha que a gente pega o porcelanato e reveste uma bancada existente. Pode ser também se você quiser reformar a sua bancada. Mas quando a gente faz aqui no escritório, este é o material da bancada em si. A bancada é feita disso aqui mesmo, tá? Então o que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que colocar a estrutura da bancada na parede. Veja no nosso apartamento aí de paredes estruturais como é que a gente fez. Umas grapas muito discretas, veja, pequenas, assim, passa desapercebida a grapa, que é o que vai receber a estrutura da bancada. Embaixo da nossa bancada, a gente precisa ter toda uma estrutura de ferro, isso para o porcelanato não fletir, ou seja, não fazer uma barriga no meio, tá? Então a gente precisa desse apoio. Outra coisa, toda vez que você tiver uma emenda da peça de porcelanato, caso você esteja fazendo a bancada com emendas, também tem que ter um apoio de serralheria. Isso aí tudo é metalon. O metalon não precisa nem estar pintado, gente. O metalon pode ser super cru, mas ele tem que estar bem estruturado. Ou seja, a sua bancada ela é toda estruturada na parede. Pode fazer numa parede de drywall? Não, meu amor, não pode, que a parede de drywall não vai sustentar a bancada, tá bom? A outra possibilidade que você tem é apoiar ela no armário. Mas aí você vai ter que fazer um armário pensado anteriormente para receber as peças de porcelanato e eles passam a ser um conjuntinho casadinho. Você não vai mais negócio de separar eles, não. Não vai separar a bancada do armário depois, tá? Para que a gente tenha uma estrutura que vai sustentar a nossa bancada. Eu prefiro 1000 vezes essa solução em que a gente tem toda uma estrutura de serralheria embaixo que protege, sustenta e apoia nossa bancada.
Todos os pontos que tem algum desenho na nossa bancada tem que estar detalhado em projeto, e aí a gente vai ter muita atenção nesses pontos, tá? Primeiro, instalação de cuba. Isso basicamente acontece da mesma forma que numa bancada convencional, mas a gente tem que ter um apoio próximo do corte, e aí, ó, como você está vendo, que gracinha, você vai ter uma massa plástica que vai fixar essa cuba, esse tanque na nossa bancada de porcelanato. Outro ponto importante, meias esquadrias, elas têm que estar perfeitas em 45 graus para o acabamento ficar correto, perfeitinho, bonitinho, bem legal, ok? A instalação da torneira acontece igualzinho como acontece em qualquer bancada. A gente vai ter um furo com serra-copo que a gente vai instalar a nossa torneira sem grandes dificuldades. Então, não é muito difícil de fazer. Precisa de uma mão de obra especializada que saiba trabalhar com porcelanato, especialmente para que os encontros fiquem perfeitos, mesmo que a gente não esteja trabalhando com um material como esse, tá? A grande questão dos custos e dos valores desse material e dessa solução está localizada justamente na mão de obra. Por quê? Se você for olhar aí no mercado, um porcelanato maravilhoso da minha vida, tipo, meu Deus do céu, gostaria de tê-lo para mim, para sempre, para todo sempre, amém? É tipo R$300, tipo porcelanatão, R$300 um metro quadrado que a gente tá falando. Então assim, já é um porcelanato bem bacana. Quando a gente tá falando de pedras, uma pedrinha assim básica, aquela mais basicona mesmo, vamos trabalhar com a cor da humildade aqui na pedra. A gente tá falando de R$300 um metro quadrado. Então são materiais em que a matéria-prima do porcelanato é muito mais barata do que a matéria-prima das pedras. Acontece que, dependendo da mão de obra, isso daí muda o resultado final. Então, se você tem uma mão de obra cujo valor fica muito interessante, a bancada necessariamente vai ser mais barata. É o nosso caso. Por quê? Porque a gente tem Josi Clay para nos ajudar. Aqui em Brasília a gente tem 2 fornecedores que fazem essa bancada pra gente. O nosso empreiteiro, Josi Clay, ele mesmo faz as nossas bancadas, ou a Clara Mar, que é uma marmoraria aqui de Brasília que também faz um trabalho bem legal. Então, é muito importante você avaliar os valores. Entenda esses valores de mão de obra para conseguir saber se vai valer a pena ou não. Tem alguns lugares por aí que vai ser caríssimo e não vai valer a pena. Então, você tem que entender esses custos na sua região para saber se vai funcionar ou não, tá? Pra gente aqui, no geral, são economias significativas. Mas a gente tem que estar sempre atento para saber para qual cliente que a gente vai aplicar isso, tá bom? Não é todo cliente que vai receber uma bancada de porcelanato na cozinha de jeito nenhum. Você entendeu já os motivos, não vou repetir. Eu tô trabalhando com do repeteco, a Alice vai brigar comigo. Ah, vou mesmo. Você que já tá aí coçando o dedo pra perguntar qual é o porcelanato branquinho que tá aí nessa bancada, eu tô olhando aqui, tá? Ó, gente, deixa eu te explicar uma coisa. Toda vez que você pergunta qual é essa tinta, qual é esse revestimento, qual é esse mobiliário, qual é essa luminária, não tem nada de código, senão eu esqueço o meu nome, meu RG. De tanta especificação que a gente faz. Mas, pra sua sorte, eu tô com o projeto executivo aqui. Só um segundo, senhores. Esse porcelanato branquinho da nossa bancada chama-se Flow of White. Ele mede 60 por 1,20. Então, a nossa bancada tem muitas emendas sim, mas elas ficaram bem perceptíveis, você viu. O acabamento é natural, que é esse sem polimento, tá? Eu acho mais bonito. Para a bancada eu acho que faz muito sentido. Até protege para manter a durabilidade, ver menos risco na bancada. Acho que faz muito sentido. E esse material é da Porto Belo, tá bom? Muito bem, queridos. Espero ter ajudado. Vocês sempre pedem para falar sobre bancada de porcelanato. É um material que a gente adora. E em breve vai ter mais vídeos sobre isso. É só colocar aqui as suas dúvidas nos comentários. Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Nossa, que certeiro que você foi hoje. Ô ser humaninho, ô primo, deixa eu te falar. Manda pra sua amiga que tem horror de bancada de porcelanato esse vídeo. Manda pra ela, pra ver se ela acalma o coração. E a grande questão de grana, que eu tenho certeza que vocês vão perguntar aí, se vale a pena, se não vale a pena, está Coisa de morar. ubicada que eu queria falar, localizada. Ai, que foi legal.